E aí, viajante, tem tanta gente fazendo a barreira anti-Ronaldinho nessa Copa que eu resolvi gravar um vídeo contando a história do bruxão. Ainda mais depois daquele vídeo do Neymar, onde teve vários comentários dizendo que eu não gosto do cara. Você acha? Quem em sã consciência não gosta do R10? O cara mais carismático do futebol. Então se acomoda aí, vem comigo nesse vídeo e já deixa aqui nos comentários qual é o lance mais marcante da carreira do Ronaldinho pra você. Aquele drible, aquele gol especial, o que você acha mais legal da carreira dele? Já deixa aqui nos comentários e vem comigo nessa viagem. Mas antes, um recadinho do patrocinador desse vídeo. Se você não quer perder nenhuma grande notícia que acontece no mundo do futebol, você precisa baixar o OneFootball. Ele é o melhor e mais completo aplicativo de futebol da atualidade. Você vai conseguir acompanhar em primeira mão tudo o que acontece com o seu time de coração e com seus jogadores favoritos. E não é só aqui no Brasil não. Todos os principais jogadores, clubes e campeonatos do mundo todo estão aqui. E para você que não quer perder nada da Copa, agora você consegue reassistir os melhores momentos de tudo que aconteceu até aqui, desde o primeiro jogo. E ainda tem o Head to Head, a ferramenta que vai calcular o possível resultado de uma partida com base nos últimos 5 anos de estatísticas entre essas duas equipes. Você aí que gosta de fazer o bolão com os amigos, pode até tirar uma casquinha disso. E tudo isso é de graça, viajantes, na faixa. Se você gosta de futebol, não vale ficar de fora dessa. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para facilitar para você que está vendo esse vídeo aí pelo PC, e para quem está no celular vai ter o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Dá uma conferida lá então e bora pro vídeo. Nossa história começa em 21 de março de 1980, em uma humilde comunidade de Porto Alegre. Ronaldo de Assis Moreira nasceu cercado por dificuldades. O filho mais novo de uma família muito afetada pela pobreza vivia numa casinha de madeira junto com seus irmãos, Assis e Daisy, e seus pais, seu João e Dona Miguelina, que matavam um leão por dia para que seus filhos não passassem necessidades. Seu pai tinha 2 empregos e fazia uns bicos aos finais de semana como segurança no estádio do Grêmio, o clube que ocupava um lugar especial no coração de toda a família. E desde que aprendeu a andar, o pequeno Ronaldinho vivia para cima e para baixo com sua bola. Ele não desgrudava dela de jeito nenhum. Noite e dia, o tempo todo eu penso em futebol. Eu vivo futebol. A primeira lembrança da minha infância é com a bola. Eu amo passar meu tempo com ela. Sempre tem uma por perto. Sem ela, eu estaria morto. É a minha vida inteira. Vendo todo esse amor, seu pai tratou logo de inscrevê-lo em uma escolinha de futebol. Ronaldinho estava no céu. Todo dia ele ia pro treino com aquele sorrisão de orelha a orelha que só ele sabia dar. Quando saía do treino, adivinha? Lá estava ele jogando bola com seus amigos na rua. E quando ele se cansava, ele procurava o bombom, o melhor marcador que uma criança pode ter. Seu fiel escudeiro nunca negava um treino e nunca se irritava de tanto ser driblado. Segundo o próprio Ronaldinho, um dos grandes responsáveis pelo seu ótimo controle de bola. Seu irmão mais velho também sonhava em ser jogador. Ele era um jovem muito promissor que treinava nas categorias de base do Grêmio, e em 1988 veio a grande chance. Assis tratou logo de mostrar do que era capaz e impressionou todo mundo. Foram ótimas atuações que lhe renderam convocações para seleções de base do Brasil e um excelente contrato profissional. E o legal aqui é que quando alguém ia parabenizar o seu João, ele logo falava: se tu gosta do Assis, espera só um pouquinho para tu ver o outro que tá vindo aí. A situação estava finalmente melhorando para eles. Junto com o contrato profissional, o time gaúcho comprou uma casa nova para a família, com direito a uma piscina no quintal que o Ronaldinho adorava brincar com seu irmão. Tudo estava perfeito. Só que pouco tempo depois, a família toda reunida para o aniversário de 18 anos do Assis, quando deram falta do seu João. No começo não ligaram muito, porque ele tinha o costume de se esconder para brincar com as crianças. Só que o seu João havia sofrido uma parada cardíaca e foi encontrado dentro da piscina. Todo mundo estava em choque. Era um dia de festa, por que estavam todos chorando? O pequeno Ronaldinho não conseguia entender. Como explicar para uma criança de 8 anos que o seu herói se foi? Assis, mesmo muito novo, chamou a responsabilidade, colocou o pequeno sob sua proteção e assumiu uma nova figura paterna na família. Ele levava seu irmão para todo lugar que ia e sempre motivava para que ele soubesse que podia contar com ele para tudo. Esse golpe teria derrubado muitos, mas aparentemente não o Ronaldinho. A proximidade com seu irmão e seu amor pela bola colocaram o pequeno em uma espécie de bolha de proteção que mascarava os problemas à sua volta. Sempre com um sorriso no rosto, ele se apegou ainda mais ao futebol e levava consigo os ensinamentos do pai. Um pai que sempre o incentivou a ser ele mesmo e não mudar por nada nesse mundo. Eu gosto de inventar, de surpreender, é a minha obsessão. Gosto de fazer coisas inesperadas, improvisar para não saber o que vai acontecer nos próximos 3 segundos. Futebol é isso, é instinto, e é assim que eu vou continuar minha vida toda. Aos 13 anos, Ronaldinho já era uma celebridade local. Certa vez disputando o campeonato com seu time, eles venceram por 23-0, com ele marcando os 23 gols do time.
O esporte sempre foi uma grande brincadeira para o Dinho, até julho de 94. Alguém aí sabe o que aconteceu em julho de 94? O impacto que aquela conquista teve no povo brasileiro fez ele perceber que aquilo era mais que um passatempo. Que era isso que ele queria pro resto da vida, o objetivo tão forte que levou ao nascimento do grande competidor que dormia dentro dele. E a partir desse momento, nascia o Bruxo. Foram 4 anos destruindo nas categorias de base do Grêmio, até que aos 18 anos ele surge no profissional e se apresenta pro Brasil inteiro naquela final do Gauchão, dando um baile em nada mais nada menos do que o capitão do Tetra, com direito ao gol do título naquela partida. Daí pra frente sua carreira decolou. Com belíssimas atuações, veio a convocação para a seleção brasileira e no primeiro toque na bola ele apronta isso aí. Com esse belo cartão de visita, sua ida para a Europa já parecia inevitável. O Grêmio ainda fez jogo duro e negou todas as propostas, mas ao mesmo tempo não valorizou o R10 o suficiente. Que, insatisfeito, não quis mais saber de renovar o contrato e acabou saindo de graça do clube em 2001, em meio a muitos protestos da torcida. O destino foi o PSG, que na época ainda estava longe de ser essa potência de hoje em dia. Só que o Ronaldinho também chegava lá como completo desconhecido para os torcedores. Apenas um jovem promissor que deveria se adaptar e conquistar seu espaço entre os titulares. E em Paris, o que se viu foram só lampejos da genialidade que se tornaria sua marca registrada. Era pouco comparado ao que viria a seguir, mas já o suficiente para cair nas graças da imprensa, da torcida e do Felipão, que convocou o menino para a Copa de 2002. E o legal aqui é que o Ronaldinho era um novato ainda. E como manda a tradição na seleção, ele tinha que ficar servindo cafezinho e fazendo as vontades dos craques já consagrados da época. Só que diferente do que normalmente acontece com os novatos, que entram no final dos jogos para ganhar uns minutos, ou acompanham o time por conta da experiência, o Ronaldinho já era titular absoluto e um dos principais jogadores daquela edição. Ele jogou bem praticamente todos os jogos, isso sem falar do duelo contra a Inglaterra. Na minha opinião, o momento mais difícil daquele Mundial, quando tudo parecia perdido, surge ele com uma linda jogada e assistência pro gol do Rivaldo e depois naquela falta sensacional, quase do meio campo, que pegou todo mundo de surpresa. Há quem diga que ele foi cruzar, mas até hoje ele jura de pé junto que viu o goleiro adiantado e meteu no gol. Sem querer querendo ou não, eu acho que foi naquele momento que o Bruxo bateu no peito e mandou um prazer, mundo, Ronaldinho. E foi ali também que a seleção avisou que naquele ano não teria pra ninguém. E não teve mesmo. O Brasil pentacampeão em cima da Alemanha com um show dos nossos craques na final. Em agosto, o Ronaldinho voltou para a França, levando o título, a fama e as polêmicas. E como tiveram polêmicas. Sua relação com o técnico e com a direção foi pouco a pouco se deteriorando, até que se tornaram insustentáveis. Ele era acusado de se colocar acima do clube e de só se dedicar nos clássicos e nos jogos de maior importância, faltando com profissionalismo nos de menor expressão. Foi no PSG também que começaram os relatos de excesso de festas que prejudicava a preparação para os jogos e o ambiente interno do clube. Com um clima assim, não restou outra opção ao PSG senão aceitar negociá-lo ao final da temporada. Aos 23 anos, o super badalado craque brasileiro era desejado por meia Europa. E como muitos sabem, se juntou ao Barcelona para a temporada seguinte. O que muitos não sabem é que na época o Barcelona estava numa situação desesperadora. Com uma gestão horrorosa, o clube não ganhava nenhum título há 6 anos, havia perdido a sua identidade catalã de jogar e estava à beira da falência. Você consegue imaginar um campeonato espanhol sem o Barça? Rapaz, a temporada 2003-2004 seria sua última cartada. Eles trocaram a gestão, trocaram o técnico e trouxeram o Ronaldinho como o grande símbolo da retomada catalã. E que cartada certeira do novo presidente Joan Laporta. Logo no jogo de estreia, o time perdendo para o Sevilha por 1-0 e ele manda esse balaço do meio da rua e incendeia o Camp Nou. Começava ali a grande parceria entre clube e jogador. O primeiro presenciando a virada de chave que tanto buscava, o início de uma recuperação histórica que traria de volta sua identidade perdida e o transformaria novamente em um dos maiores clubes do planeta. E o segundo iniciando o período de maior felicidade da sua vida, o primeiro ato de um auge que até hoje é lembrado por muitos como um dos anos mais bonitos do futebol moderno. No Barça, o Ronaldinho era mágico, ou melhor, era bruxo. Ele só não fazia chover, às vezes até isso acho que fazia. Todo mundo queria ter uma camisa do Ronaldinho, todo mundo queria ver o Ronaldinho, todo mundo queria ser o Ronaldinho. As pessoas já não pagavam mais para ver os times, elas pagavam para ver o Ronaldinho jogar. O cara era um show à parte, o show de Ronaldinho, e ele sabe disso. As pessoas vão esquecer dos prêmios, mas o que ficará gravado na cabeça delas são as minhas habilidades. As minhas jogadas elas vão lembrar para sempre. E vão mesmo, Ronaldinho. No primeiro ano da retomada, o Barça termina em segundo lugar no espanhol.
Nos 2 anos seguintes, ganham tudo que tem direito, incluindo a segunda Champions League da história do clube. E o Ronaldinho também, eleito 2 vezes melhor do mundo pela FIFA consecutivamente. Eu poderia aqui falar dos resultados, dos jogos, como todo vídeo de história provavelmente faria. Mas isso não tem importância aqui, porque o show do Ronaldinho conseguia fazer as pessoas deixar os gols de lado para contemplar o seu espetáculo. Como naquele El Clássico em pleno Bernabéu, onde a torcida do Real Madrid se levantou para aplaudir de pé o menino pobre de Porto Alegre que conquistava o mundo. Quando o assunto é Ronaldinho, as pessoas não pesquisam por resultados. Elas pesquisam como ele chutou de bico em meio a 3 zagueiros do Chelsea. Pesquisam como ele chapelou meio time do Bilbao preso na lateral do campo. Pesquisam como ele popularizou esse chute por baixo da barreira. Pesquisam como ele foi importante para o Messi no seu início como profissional. Elas pesquisam. Pesquisam e encontram o cara mais feliz do mundo, no auge mais mágico que o futebol já viu. A gente só não sabia que ia durar tão pouco. Pode-se dizer que o início do fim foi na Copa de 2006. O Brasil chegava como grande favorito, com o famoso quarteto mágico e uma das seleções mais fortes de todos os tempos. Meio mundo já dava como certo o título, mas a preparação não foi das melhores e os franceses engoliram a seleção nas quartas. A torcida se revoltou demais, fez protestos, teorias da conspiração. E é claro que depois disso os jogadores ficam abatidos. Mas aí começa a nova temporada, é bola pra frente e segue o jogo. Só que não foi assim com o Ronaldinho. Foi como se sua bolha de proteção tivesse estourado e nesse momento tivesse caído a sua ficha de que a vida não era só mil maravilhas, de que a vida também era dura, de que a vida é real e de que a morte do seu pai é real. E isso abateu o craque. Mesmo mostrando o tradicional sorriso no rosto, quem conhecia de fato o cara sabia que algo tinha mudado ali dentro. Ele estava diferente e nunca mais conseguiria ser o mesmo diante da Copa. É óbvio que o melhor do mundo não desaprendeu a jogar do dia para a noite. Ele ainda resolvia inúmeros jogos na Espanha, mas a sua constância foi aos poucos diminuindo, à medida que a sua vida noturna ia aumentando. E como aumentou? Na época, seu companheiro de clube, Samuel Eto'o, soltou na imprensa que o R10 não participou de nem metade dos treinos na temporada. E o Alexander Hleb ainda completou dizendo que quando ele aparecia, parecia bêbado. A situação era preocupante. Sem conseguir trazer de volta aquela gana do bruxo e vendo o ambiente do vestiário balançar, o Barça, de coração partido, entendeu que a linda parceria com o grande divisor de águas do clube tinha chegado ao fim e resolveu liberá-lo para buscar novos desafios na carreira. Desafios! Essa é a questão. O pequeno garoto de Porto Alegre já não tinha nenhum. Ele conquistou muito cedo os títulos coletivos e individuais mais importantes que o futebol poderia lhe proporcionar. Desde muito novo, realizou todos os sonhos que um dia teve na vida e alcançou uma posição acima do que ele jamais teria imaginado. Como motivar um cara assim? A verdade é que ele se deu por satisfeito e sem objetivos em vista, o futebol voltou a ser uma grande brincadeira. Com isso, a parte física foi se deteriorando pouco a pouco e nunca mais conseguimos ver aquele gênio do Barcelona outra vez. Não me entenda mal, a gente está falando do R10 aqui. Mesmo com o profissionalismo ficando em segundo plano para as festas, o talento nunca foi uma questão. Sempre que ele se motivava com alguma coisa, a gente via os lampejos da genialidade do craque, como naquela temporada de 2010 com o Milan, ou naquele duelo geracional contra o Neymar no Flamengo. Também naquela Libertadores ganha na raça com o Atlético Mineiro. Depois do Barça, o showman ainda rodou por vários clubes antes de pendurar as chuteiras definitivamente. E enquanto esteve em atividade, mesmo fora de forma, sempre foi a atração principal do evento e o mais querido pelos fãs, tanto da torcida quanto dos rivais. A figura mais carismática do futebol acabou passando por muitos dramas pessoais após a sua aposentadoria. Só que quando o Ronaldinho está triste, o futebol sente a sua dor. Recentemente, quando perdeu sua mãe, o mundo inteiro o apoiou, como se todos tivessem uma dívida pela felicidade que ele produziu dentro de campo. O Ronaldinho com certeza sente falta do futebol, mas o futebol sente ainda mais falta do Ronaldinho, da alegria contagiante que jamais será esquecida, do incrível estilo próprio que jamais será copiado, da linda magia em campo que jamais será medida por estatísticas. Como dizem por aí, Cristiano nos fez gostar do Real, o Messi nos fez gostar do Barça, mas o Ronaldinho nos fez gostar de futebol e nos ensinou que se você sorrir para a vida, ela sorrirá de volta para você. E por hoje é isso, viajante. Se você seguiu comigo até aqui, já deixa aquele seu like maroto e se inscreve aqui que ajuda bastante o crescimento do canal. Aproveita e clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela que você vai gostar bastante. Então valeu, falou e até mais!